Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, rainha! Seja muito bem-vinda a mais um TPM no ar Mente de Rainha. Se você é uma rainha da área da beleza, esse espaço aqui é para você. E hoje nós vamos quebrar aqui alguns tabus em relação à precificação. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe, de fato, precificar os seus serviços dentro do seu salão de beleza? Ou você já se pegou em algum momento se perguntando, meu Deus, eu trabalho tanto, mas tanto, o dia inteiro praticamente, mas eu não consigo ver dinheiro entrar na minha conta. Se a sua resposta foi sim, você está no lugar certo. Porque hoje a nossa convidada vai aqui nos ensinar, nos dar alguns direcionamentos sobre precificação. A nossa convidada de hoje, ela é empreendedora, especialista em estética, mentora em posicionamento e precificação. Mayra Fabiano é casada, mãe da Helena e a Maria Clara, uma mulher que transformou desafios em impulsionadores de crescimento. Por 17 anos foi CLT, vivendo a segurança do salário fixo e atuando como gestora. Porém, há 2 anos tomou a decisão de empreender e mergulhar no universo da beleza e estética, abrindo sua própria clínica, e ela já vai contar pra gente um pouquinho. A rainha é a Mayra Fabiano. Seja bem-vinda, rainha. Olá, Geisa, muito obrigada. Se apresente mais pra gente. Olá, Geisa, muito obrigada pelo convite. É isso mesmo, sou Mayra Fabiana, casada com Kleber, tenho 2 filhas, sou dona de uma clínica de estética aqui em Taubaté. Sou mentora para empreendedoras da área da estética e beleza. Meu foco é posicionamento e tenho uma planilha Precifica Certo. E estou aqui para a gente bater esse papo legal, que eu sei que é a dor de muitas de vocês, quando se fala de precificação. Mayra, o que é precificação? Então a gente Ninguém vai quer, na verdade, ter essa dor de cabeça. Precificação, a gente quer estudar sobre tudo. Menos sobre a gestão do salão, menos sobre aprender a precificar de forma correta. E por isso, muitas empreendedoras acabam, às vezes, até falindo ou desistindo da profissão por pensar que não consegue fazer dinheiro. Exatamente, não é? Geisa. Mas conta pra gente um pouquinho, Mayra, como que você entrou no mundo da beleza até chegar nesse ponto específico da precificação? Então, vamos lá. Geisa, eu falo que eu nunca vendi uma bala. Eu não sabia vender nada. Só que eu trabalhei 17 anos como CLT, como você disse. Eu tinha a estabilidade que todo mundo busca e quer. Do salário fixo. E um belo de um dia, fui desligada da empresa. Aí, depois de muita terapia, fiz um curso profissionalizante de epiladora. Comecei na área como epiladora, na área da beleza. Durante 6 meses, eu tive um boom. Mas eu não sabia gestão, não sabia posicionamento, sabia apenas fazer atendimento. Então, a minha conta era assim. Eu comprava material, eu atendia, pagava as contas e o que sobrava era o meu lucro, basicamente. É a mentalidade de todas que entram na área da beleza. E aí eu tinha um sonho, que era abrir o meu próprio negócio. Ter o meu espaço, que eu acredito que é muito sonho de todas que tá nessa área. E aí, depois de 6 meses, eu fui, de fato, abrir o meu próprio negócio. Sem gestão de nada, sem colocar nada na ponta do lápis. Principalmente, eu tinha um sonho. Fui na cara e coragem. Na época, eu tinha ajuda a sociedade com a minha irmã. E abri o meu negócio. Nesse meio tempo, eu engravidei. Tive a minha menina. E simplesmente só pagava as contas. Mas foi um sonho que eu tinha. E não desistiu. Continuei indo. Passou esse tempo, falei, agora, de fato, vamos começar agora a ter o meu negócio. Atendia e aquele mesmo esquema. Pagava as contas, atendia, o que sobrava era meu lucro. O que sobrava, achava que era o lucro e era o que eu... Vivia daquilo. Exatamente. Aí, um belo dia, a gente teve que sair do lugar por N motivos e eu tive a oportunidade para um lugar maior. Quando eu me deparei por esse lugar maior, de fato, era o triplo
que eu posso falar do espaço onde eu estava. Eu não tinha clientela, eu não tinha móveis, era tudo o dobro. Aí eu tive que fazer um empréstimo. Inclusive os desafios. Exatamente. Eu tive que fazer um empréstimo na época para pagar esse espaço, esse aumento, né, de espaço. Só que, ao mesmo tempo que eu não tinha, como posso dizer, eu não tinha como ter uma equipe, eu não conseguia, eu cheguei a um ponto que eu não conseguia atender, limpar e responder às clientes. Então, eu tinha que ter uma secretária. Então, a primeira equipe minha foi ter uma secretária. Sem saber como ter uma secretária, sem saber precificar, nada. Eu simplesmente peguei alguém da família e coloquei lá. Foi minha primeira equipe. Quando eu me deparei que eu tinha uma conta, uma despesa para fazer, que era o dobro da que eu estava. Eu tinha poucos clientes, mas ao mesmo tempo eu trabalhava de segunda a sábado. A minha bebê era pequena, eu trabalhava. Eu falava, gente, mas como eu trabalho e eu não consigo ter esse dinheiro e eu preciso pagar essa pessoa que, na época, eu comprometi pagar esse salário. Sim. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí foi quando eu falo que Deus me deu essa luz e fazer a Black Friday. Foi quando deu uma virada de chave na minha vida, quando eu fiz essa Black Friday. E foi quando eu faturei o meu primeiro 10K. Numa live com o faturamento do mês, que foi em dezembro. Falei, tô rica. Imagina, saí menos de um ano, faturando isso. Pra mim, isso era impossível. Chegou em janeiro, eu falei assim, tô rica. Fui pagar as contas, estava negativo, -6. Eu abro isso para todo mundo. Para vocês entenderem, eu falo isso no Instagram. Eu tinha um faturamento, para você ter ideia, de 2,5. Era o meu faturamento. Eu faturava 2,5. E aí, chegou em janeiro, eu não tinha nem 2,5, não tinha nem 6 e não tinha nem 10. Eu tava assim, falida. Eu falei, eu vou fechar isso aqui, porque não dá pra fazer. Pra continuar. E aí, foi quando eu coloquei os pés no chão. Eu falei, não, agora, de fato, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso pagar o aluguel. Não dá mais pra tirar o dinheiro da minha rescisão, porque dinheiro da rescisão, apesar de 17 anos de empresa, uma hora acaba. E apesar de eu ter apoio do meu marido, como que eu ia falar pra ele, eu não tô conseguindo fazer gestão, você vai precisar me ajudar uma hora? Não dá. Sim. E eu falei, não, agora preciso dar certo. Foi quando esses 17 anos de gestora ajudou muito, porque daí foi quando eu criei a planilha Precifica Certo. E foi quando eu fui entender o que era executor, o que era lucro, o que era prolabore. Eu não sabia o que era prolabore. E aí eu fui entender que o meu prolabore era o meu salário, que era diferente do meu lucro, que eu achava que o que sobrava era o meu lucro. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu falei, gente do céu, e agora? Você não estava vendo nem seu lucro, muito menos o seu prolabore. Exatamente. E aí que foi quando eu criei a planilha e comecei a separar esses 3. E entender de fato, visualizar o que seriam esses 3 na minha operação. E foi quando eu comecei a ter resultado e comecei a aumentar o meu faturamento. Isso foi em 2024, 23 para 24. 24 foi o meu ano de crescimento. E no final de 24, eu falei assim, opa, que daí as meninadas, as colegas mesmo de trabalho falaram assim, Mayra, olha, eu tô com um problema de aumentar a equipe, como que você fez? E aí eu falava, olha, faz isso que dá certo. Mayra, eu quero criar uma ação. Olha, faz isso que você vai ter ação de X. Mayra, eu quero prospectar clientes. Olha, para você prospectar clientes, se você entrar em contato com 50, você consegue fazer a conversão de 10%. Ou seja, você vai ter em torno de 5 clientes para você ter de agendamento. E eu fazia isso gratuitamente. Eu falei, gente... Aí a minha mentora falou, você é uma mentora, você só não tá cobrando. Sim. Aí eu, Peraí. Aí na imersão, deu essa virada de chave. Aí eu falei,
vou levar esse conhecimento para as outras pessoas, para as outras profissionais da área da estética e da beleza. E aí eu comecei a trabalhar a parte do posicionamento, que todo mundo virava para mim e falava assim: Mayra, como que você chegou até aqui? Porque você teve essa evolução, olha como que você tá mudada. E aí eu comecei a linkar a minha planilha de precificação com o meu posicionamento. Mas a parte da precificação, você falou que era gestora. Era na área de finanças também ou não? Não tinha nada a ver. Era na área de nutrição, hospitalar, industrial e escolar. Mas você chegou a estudar algo sobre planilha, sobre precificar? Quando eu era na área da gestora, eu tinha muito acesso à planilha. Então, a gente planilhava muito e eu tinha, sim, o conhecimento, mas era de refeição coletiva. Não tinha nada a ver com a área da estética. Então, foi criação da minha própria cabeça mesmo, sabe? Com o desafio que eu tive durante essa crise. Com a sua própria dor ali, exatamente, com a crise que eu tive, com a minha dor, com o conhecimento dos meus cursos, com a parte técnica, e eu fui moldando, conhecimento algumas ideias de parceiras minhas, e aí eu fui, alguns cursos, eu fui encaixando, cheguei numa equação legal, é isso mesmo, é daqui a um ponto certo. E aí foi quando eu criei. E quais são, assim, os principais pontos para as meninas começarem a olhar para dentro do seu negócio e ver que tem algo errado? Porque às vezes a pessoa não percebe, tá? Porque eu já fui essa pessoa também, que quando eu abri o salão, nossa, fazia dinheiro, falava, nossa, tô rica, entrou muito dinheiro. E a pegada era a mesma. Paguei as contas, tá ótimo, já posso dormir em paz, e o que sobrava era meu. Só que não, depois que eu comecei a fazer alguns cursos, alguma especialização, a gente vai entendendo que o negócio é mais embaixo. Então, agora sim, quais são os pontos que você poderia listar? Olhe hoje para dentro do seu negócio, nisso, nisso e nisso. Porque, às vezes, se a gente falar muito tecnicamente, acaba assim, as meninas não captando muita ideia. O que você poderia falar assim para elas? Que, olha, pare e olhe isso daqui. Que daí, automaticamente com isso, ela já vai parar onde que ela tá e vai olhar. Não, é verdade, a Mayra tem razão, eu não tô olhando para isso daqui. Quais seriam alguns pontos que você poderia dizer pra gente? Quando você acha que você... Quando você está com a sua agenda cheia, principalmente final de ano. Isso é bom ou é ruim? Eu fiz uma pergunta, já fiz outra. Calma. Vamos lá. Final de ano. Você trabalha. Principalmente quem é da área da beleza. Né, o design, sobrancelha, trabalha das 7 da manhã até 10, 24, dezembro, não tem hora para parar. Cabeleireiro, enfim. Você trabalha. Chega no final do dia, do ano, você fala, meu Deus, eu não tenho tempo para me cuidar, fazer uma escova, um cabelo. E aí o dinheiro todo que você teve, você não consegue ver ele no final do mês todo. Esse é um sinal para você falar, opa, será que tá certo isso mesmo? Será que eu não preciso precificar direito? Que é a qualidade de vida. Será que eu estou conseguindo ter um tempo para viajar? Será que eu estou conseguindo ter um tempo para minha família? Será que eu estou conseguindo ter um tempo para cuidar de mim? E quando eu falo um tempo para cuidar de mim, não é ficar em casa. É sim, ficar em casa assistindo TV, sabe? Mas é para poder ir ao médico, sabe? É fazer uma unha, um cabelo sem preocupação. Hoje eu vejo no Instagram as pessoas falam assim, Mayra, eu vejo você fazendo unha, indo para academia, mas isso é a qualidade de vida. Se você consegue precificar direito, você consegue ter essa qualidade de vida. Então, esse é um ponto que você fala, opa, acho que não tá legal. Então, primeiro é o tempo, qualidade de vida e... Qual que foi mesmo? Desculpa a pergunta? Não, só falei para você listar alguns pontos, não deu nada específico. Então, esses são alguns pontos que você falou, opa, eu preciso prestar atenção se realmente tá valendo a pena o meu atendimento para ver se agenda cheia é legal a gente falar, porque eu vejo muitos marketers por aí falando, lota a sua agenda, né? Tá, mas o que é a agenda lotada para você? Porque às vezes foi o que você falou, eu até brinco com as meninas, eu falo, o que vocês preferem? Fazer 10 atendimentos de, sei lá, R$1.000 ou fazer 5 de 2?
a conta é facinho de fazer, vamos dizer assim, de trazer clareza para elas. Porque às vezes a gente fica nessa ilusão de vamos lotar e vive de promoção. Porque é o que a gente vê muito, e eu também já fiz isso, de olhar na agenda vazia. Meu Deus, peraí, eu preciso fazer uma promoção aqui. E aí, além de você não saber precificar, você coloca o valor do seu serviço lá no chão. E aí, quando você vê, você atendeu 30 clientes e ganhou, sei lá, R$300. Exatamente. Você fala, caramba, mas a gente fez tantos agendamentos e entrou pouco dinheiro. Meu, isso é um erro que a maioria de nós, que às vezes nem está começando, já é velho na caminhada, vamos dizer assim. Exato. E ainda continua fazendo as mesmas coisas. Na verdade, é a mudança de mentalidade também. Exato. E um ponto que é bem interessante citar, às vezes, Geis, a gente quer fazer uma melhoria. Tem um sonho de comprar uma cadeira, tem um sonho de comprar alguma coisa. Ninguém nunca tem dinheiro para fazer a melhoria. Por quê? Exatamente. Porque não está precificando certo, não está separando ali o que é para separar. Mayra, mas é impossível. Gente, não é impossível. Não é impossível. E aí, por isso que você precisa conhecer, de fato, o seu valor, o seu tempo, sabe? Para você realmente separar esse valor e você conquistar essas coisas. Recentemente, eu conquistei um painel de fotográfico. Como que eu consegui isso? Planejamento, precificação certa, tudo certinho, eu sabia. E é engraçado porque a maioria das meninas, quando a gente vai fazer mentoria ou algo do tipo, elas não sabem nem o faturamento delas. Exato. Eu tenho certeza que você deve pegar muito isso. Se você perguntar, quanto que é o seu faturamento no mês? Aí já buga. Quantos clientes que você atende no mês? Ela também não sabe responder. E agora você imagina se ela vai saber precificar. Porque tem o hábito de misturar, né, a conta pessoal com a conta do espaço dela e vira uma coisa só, não sabe ter esse controle, essa gestão. E a planilha de precifica certo é exatamente isso. Ali você consegue ter exatamente a visualização do seu negócio. Então, vou usar o exemplo da internet. Então, você não tem internet no seu espaço, mas você tem a sua internet que você usa para sua casa e para o seu espaço. Mas qual que é o tempo que você utiliza na sua casa? Eu utilizo na minha casa, eu só vou em casa para dormir no sábado, no domingo e na segunda-feira. Então, ou seja, você utiliza 30% na sua casa e 70% no seu espaço, porque você está mais no seu espaço, seus clientes, então você vai considerar 70% de uso da internet no seu espaço. Sim. Mayra, ou seja, eu utilizo, R$150 de internet só no meu espaço e 70% na minha casa. E aí você pega esse dinheiro do seu espaço e está usando na sua casa. E aí? Você está usando o dinheiro que você trabalha, de vez em você pagar o dinheiro para pagar a conta do seu espaço, você está pagando a conta sua pessoal. E uma das coisas também que acontece muito, isso também é uma cultura na área da beleza. Eu atuo na área faz 18, 19 anos e toda a vida, acredito que hoje melhorou, mas foi assim, da galera precificar pelos coleguinhas da redondeza. Abriu um negócio, daí é a pesquisa de mercado. Põe até um nome bonito. Deixa eu ver quanto que aquele salão cobra, quanto que aquela manicure tá cobrando, porque daí a gente fica aqui no meio termo. Gente. Exatamente. A minha primeira precificação, meu primeiro, como fala, aquela tabela, né, que a gente faz de valores, né? Foi exatamente isso. Eu peguei 5 salões de espaço, né, de depilação, e aí eu fiz, se fulano cobra isso, meu vizinho cobra isso, eu tô começando agora, vou cobrar menos, né, porque ninguém me conhece, vou cobrar isso, e vou começar a aumentar de acordo com o aumento da minha clientela. E você ficou assim por quanto tempo? Até ver, essa virada da chave foi logo no começo, né? Eu fiquei assim até cobrando 2024, foi quando deu a crise em mim. Até a live. Porque eu fiz a live, eu tive um boom de faturamento, daí esse boom... por que eu fiquei negativa? Eu não fiz essa observação. Porque quando eu fiz a live, foi em novembro, e em dezembro eu lotei a minha agenda, trabalhei das 7 da manhã até as 10 horas da noite, então juntou a live com o faturamento de dezembro. Só que em janeiro, eu tive os gastos com cafezinho da tarde, Uber,
Sabe essas despesas que a gente não coloca no papelzinho? A gente não, que são as piores. Exatamente. Que são as que vai comendo assim, ó, devagarzinho. Quando você vê... As minhas despesas foram essas. Assim, sem anotar. E aí, o meu negativo foi por causa dessas pequenas despesas que eu não anotava. Então, eu tinha o meu preço errado antes da live. Aí eu falei assim, meu Deus, foi quando eu descobri que eu de fato, eu precificava errado. E a gente pode até também trazer para o lado sobre o seu real valor. Uhum. Eu falo muito isso para as meninas dentro da mentoria, não na expertise de precificação, mas eu tento mostrar isso para elas. Eu vou cobrar X valor, ou perdi a cliente porque tem uma que cobra um pouco mais barato. Eu falo, gente, vocês têm que entender primeiro qual é o seu valor, que produto que você usa. Às vezes o seu produto é mais caro e o produto da outra é mais barato. Uhum. E tá tudo bem. Vai haver essa diferença de valor. Não tem como a gente querer precificar baseado na colega. Ai, nossa, mas ela tá cobrando R$300 no procedimento que eu cobro 150 e é a mesma coisa. Mas tá, o procedimento pode ser o mesmo. Mas o produto que ela está usando, às vezes é 2, 3 vezes mais caro do que você está usando. Então, isso também é importante, né? Não só olhar ali para o custo em si, mas ver também que talvez o seu produto é mais caro ou vice-versa. Sim, e aí, Geis, é por isso que eu falo que eu sou expertise em posicionamento e precificação. Porque eu passei de uma limpeza de pele de R$ 49,90 para cobrar para R$180. E aí, o meu maior medo. Gente, R$ 49,90 para 180? Eu falava assim, quem que vai pagar R$149 para pagar R$180? Eu não vou ter cliente. Eu não vou conseguir isso. Só que eu tive ajuda, lógico, de mentores. Sim. Que falaram, não, você vai trabalhar seu posicionamento e vai sim mudar esses seus valores, porque agora você sabe de fato que para você ter lucro, para você tirar um prorabole, que é o seu salário, para você ter uma margem, você precisa cobrar os R$180. Sim. Eu falei, meu Deus. E aí que eu fui entender o que era posicionamento. Porque o que eu achava que era posicionamento? É fazer um ensaio fotográfico, Blazer, mudar o meu Instagram, falar bonito no story, eu tô fazendo um bom posicionamento. Falei, não, gente, não é isso, posicionamento. Eu falo, gente, posicionamento não é isso. E o dia que eu fui na imersão, o Rodrigo falou assim, gente, vocês acham que posicionamento é tirar foto de uma mão bonita e falar bom dia? Vocês estão errados, posicionamento não é isso. Não mesmo. Posicionamento sustentável é você realmente falar o que você faz no Instagram e quando a cliente de fato estiver com você frente a frente, é ser o que você é ali. Sim. Agora, não adianta nada você postar lá, linda e maravilhosa, maquiada no store, a cliente chegar com você lá, você acabar de fritar um frango e ir lá fazer a unha dela. Então, como que você vai sair de 49 para 180? E como que foi, assim, para suas clientes? O que você sentiu delas? Porque pode ser que tenha algumas que ficou pelo caminho. De Sim. ter alterado de R$ 49,90 para 180. Sim. O que você sentiu nessa transição de valores? E é isso que eu sempre também levo para as minhas meninas. As clientes que ficaram para trás, tá tudo certo. Ela não entende o seu valor. E tá tudo bem. O que você precisa entender é o seu valor, entender o preço que é o seu trabalho e você trabalhar dali para frente. Ah, mas o meu cliente que eu gostava tanto não vai vir. Eu perdi aquela cliente que fazia isso. Porque a cliente que pede desconto, a cliente que parcela no Pix, vamos dizer, né? Tudo bem, mas agora você entende o quanto que para você ter aquele faturamento do mês, para você poder ter essa segurança de poder ter a liberdade de estar com seu filho, poder descansar, você precisa faturar isso. Sim. Então, você vai querer ter essa sua cliente do lado? E como que foi, assim, na sua mentalidade para fazer essa virada para você? Você teve aquele momento de falar assim, meu Deus, não vai dar? Eu acho Geisa, que foi, assim, você acreditou que eu já ia dar tenho certo? esse assim, igual da live, foi um belo de um dia, vai dar certo, deu certo e apesar de eu ser muito positiva desse lado, eu tive medo sim. Falar que eu não tive é mentira. Eu olhava e falava, gente, isso não vai dar certo. Eu entrava na clínica e eu falava, Senhor,
eu não vou ter cliente, mas não. É que eu falo, você ter a confiança exatamente do seu valor. E aí, você tendo a confiança, fica mais claro, mais leve. Sim, eu tenho uma frase que eu sempre falo para as meninas assim, não pense com o bolso do cliente. Ah, isso eu sempre falo para as minhas meninas. Não pense com o bolso do cliente, porque às vezes a pessoa pode ser simples, mas ela tem dinheiro para pagar pelo seu procedimento. Exatamente. E na maioria das vezes, ela vai dar muito mais valor do que aquelas que vivem ali pichinchando o seu serviço o tempo todo. E só vai te sugando e você vai ficar 300 anos no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa e sem condição, às vezes, de comprar um equipamento novo para dentro do salão. Exatamente. Porque eu falo assim que se você não tem coragem... Isso foi uma chave que eu virei dentro de mim. Nossa, foi assim, uma virada gigante. Se você não tem coragem de pagar pelo serviço do outro, ninguém vai ter coragem de pagar pelo seu. Exatamente. Porque eu achava tudo caro. Meu Deus, a mentoria da Mayra, R$2.000. Que absurdo. Meu Deus, eu não tenho coragem de pagar isso. E por que a outra pessoa tem que ter coragem de pagar no seu serviço? Exatamente. Então, isso é uma chave também legal para as meninas virarem, porque da mesma forma que você quer ser valorizada, as outras pessoas também querem. Sim. Então, parece besteira, mas a gente colocado isso em prática, faz muita diferença. Hoje eu falo assim, às vezes eu vejo alguma coisa, o pessoal fala, é caro. Não é que é caro, é que você não ainda está no patamar de adquirir aquilo. Calma, crie uma estratégia. Que é tal mentalidade, né? Se organize para chegar lá, mas não é que é caro. É que talvez você ainda não chegou lá. Então, eu falo muito isso para elas. Não pense com o bolso do cliente e pague o valor, veja valor no serviço do outro, pague por ele para que alguém também um dia... É uma via de mão dupla. Não adianta, se eu não valorizo você acha que... Não que você vai me dar o troco, mas o universo, querida, ele gira. Exato. E aí vai ser dificilmente, se você não valoriza alguém, como que alguém vai te valorizar? E você precisa realmente entender qual que é o seu público. Meu público, eu uso muito o exemplo das franquias de unha que são rápidas, né? Sim. Ali é rapidez. É qualidade ou é rapidez? Então o que seu cliente procura? Ele quer qualidade? Se ele quer qualidade, ele vai pagar um preço maior. Sim. Ele quer rapidez? Quer chegar ali em 30 minutos e ficar pronto? Então, assim, qual que é o que seu cliente procura? Então, tenta achar qual que é um equilíbrio, a necessidade do seu cliente e trabalhe em cima disso. E não se preocupe que seu cliente vai pagar por isso. Não, e a qualidade, quando a gente sabe quando a coisa é boa. A gente não vai reclamar, a gente vai lá, a gente vai pagar. E eu falo também assim, que vai muito também de deixar algumas clientes para trás, porque a gente tinha cliente lá no salão que não era, assim, de uma vida financeira, nossa, mas, elas pagavam, ela pagava, né, na verdade, o valor que a gente pedia. E eu achava aquilo tão lindo. Eu falava, Deus, que o Senhor multiplique na vida dela, porque ela é uma pessoa que é esforçada, trabalha, mas ela vem aqui e ela paga pelo procedimento. Quanto que é? É 250, 300 reais, nem que se fosse parcelado. Mas ela vê valor no seu trabalho. Então, também, assim, você parar para olhar e valorizar essas clientes também. E não se apegar naquelas que vão ficar para trás, porque vai. Porque a gente cresce, algumas clientes acompanham. Sim. Outras não. E se a gente ficar naquele pensamento de quero ajudar todo mundo, a gente não consegue. Você não vê seu filho crescer, que vai ter que ficar na escola o dia inteiro. Sim. Não é? Você não vai ter um tempo de qualidade para você. Você vai viver enfiada dentro do salão, Exato. Que é cansativo e exaustivo. Não tem como, porque é o dia inteiro. E nessa área, o Geis, a gente trabalha muito com sonhos, né? Então, a pessoa sabe que é o sonho dela ali, então ela investe. Então, por exemplo, Botox. Quantas pessoas sonham em realizar um Botox? Exatamente. E aí, juntam dinheiro para ir lá fazer, porque confia no seu trabalho, confia no seu posicionamento. Sim. Tudo isso ali quando... Como fala? Você precifica, certo? Você tem a segurança de passar esse valor. E aí a pessoa, por mais simples que seja, ela é o sonho dela. Então, ela vai pagar independente do valor que você passar. Qual é o maior erro que a gente comete quando vai precificar? Vários. Dite para nós. Olhando o vizinho, né? Olhando o vizinho. Agora deu branco.
Olhando o vizinho, não colocando as despesas fixas, não colocando as despesas variáveis. O que seria as despesas físicas? Explique, porque às vezes a pessoa não sabe. O que é despesa fixa? É aluguel, é a internet que eu acabei de falar em questão de porcentagem. Então, eu uso a mesma internet para casa e para o meu espaço. Então, fazer essa porcentagem. Eu utilizo Uber para eu chegar até meu espaço. Mas o mesmo Uber, isso eu tenho com uma mentorada. O mesmo Uber que eu vou para o meu espaço é o mesmo Uber que eu deixo meu menino na escola. Então, faz essa separação. Considera na sua despesa fixa. Toda sexta-feira eu peço um bolinho para minha cliente e deixo lá no meu espaço. É uma despesa fixa. Eu realizo uma manutenção a cada 6 meses. É uma manutenção fixa. O que é uma manutenção variável? Eu tenho uma ação do Dia da Mulher e eu vou gastar uma lembrancinha R$100 lá. Mês de março. Coloca lá, isso é uma variável. Eu precisei arrumar uma peça de algum aparelho que quebrou. É uma despesa variável. Então, não incluir isso no seu planejamento. Isso é um erro. Então, essas coisinhas que é o erro na hora de precificar. E a sua planilha, ela tem um passo a passo para as meninas? Ela é dinâmica, ela é fácil? Porque quando a gente pensa em planilha, a gente quer sair correndo. Não me venha com planilha, porque eu vou ter meninas que falam assim, Mayra, eu nunca abri um Excel. Eu detesto mexer com Excel. E o intuito de criar essa planilha é bem didático. Por quê? Além de você ter o acesso na hora, quando você adquire essa planilha direto na plataforma, eu tenho um vídeo que a gente preenche junto essa planilha. Então, eu ensino as despesas. Eu ensino você a calcular a hora do seu atendimento, independente do que você vai fazer. Então, por exemplo, você é uma maquiadora. Sem você saber quanto que é a sua maquiagem. Só para você fazer um teste de maquiagem. Lá você vai aprender quanto que é seu teste de maquiagem. Hoje, como que você faz esse cálculo de maquiagem? Deixa eu ver lá. Ela cobra, sei lá, R$100. A outra cobra 200. Então eu vou cobrar, sei lá, 120. Então, assim, qual que é uma avaliação para você, o custo de uma avaliação para você fazer uma avaliação corporal, para quem era a área da estética? Qual que é o custo para a pessoa sentar com quem faz depilação, por exemplo? Quem mexe com unha, quem mexe com cabelo. Qual que é o tempo para você fazer uma escova? Quanto tempo que é para a pessoa só ficar sentada ali? Só para a pessoa, você olhar para a pessoa ali. Qual que é o valor disso? Para você pagar uma água, uma luz, só para você pagar as suas despesas. Qual que é o tempo? A pessoa não sabe. E ali eu ensino exatamente isso. Então, a planilha, ela é, como é que eu posso dizer? Aplicável. Aplicável. Aí você fazer uma escova. Então tá bom, Mayra, eu vou fazer uma escova. Só que nessa escova, eu quero dar uma hidratação para ela. Mas eu quero embutir isso ali na venda. Aí, eu vou ensinar você como você vai embutir isso e vai cobrar um diferencial para essa pessoa. Aí vai estar lá. Mayra, eu quero dar um desconto para ela, mas eu não sei como que eu faço. Lá na planilha eu vou ensinar você. Você é PJ, tem MEI aberto. Eu vou ensinar como você vai calcular o seu imposto em cima disso. Mayra, mas eu ainda não pago, eu não bato o faturamento. Eu ensino você a calcular. Não sei se um dia você vai bater ou não, mas pelo menos você já considera esse imposto. Que quando você bater o imposto, você já está considerando ela na sua despesa. E essa precificação aí, minha cabeça, ela está aqui falando, eu tô só aqui assim, ó. Pode perguntar. Essa precificação, ela envolve toda a despesa, você pega toda a despesa fixa da pessoa ali e dilui ela nos procedimentos? Também ou não? Geisa, essa planilha é para a área da estética e beleza. Então, eu faço... Ela é ampla para essa região. Então, eu faço, como falo, posso dizer? É mais serviço?
Não, Ou não? ela é serviço e atendimento. Então, você precisa levar ela para sua realidade. Eu vou dando vários exemplos, como eu dei aqui, na área da beleza e da estética. E você vai levando para a sua realidade. Eu vou usando vários exemplos e você vai abastecendo ela de acordo com a sua realidade. Então, por exemplo, lá, eu considero mão de obra, porque hoje eu tenho 4 meninas na clínica lá. Ah, mas eu não tenho mão de obra. Ah, mas eu pago um sistema que faz meu agendamento. Sim. Ok, mas você considera lá. Ah, Mayra, mas eu pago a moça para limpar o meu espaço uma vez por mês. Não é uma mão de obra, mas é uma despesa que você tem, você considera lá. Então, você vai levar essa planilha de acordo com a sua realidade. E lá você consegue brincar, sabe? Entendi. E aí, sim, é legal você comparar com a sua colega de trabalho, se está dentro da sua realidade. Mas você já tem um ponto de partida, entendeu? E aí, se você quiser um acompanhamento mais de profundo, perto. mais de perto, que pegue na sua mão ali, que ande com você, entre na mentoria da Mayra. Exatamente. Rainha, agora é o nosso momento, nosso não, o seu. O seu momento de rainha. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas da área da beleza, baseada no que você viveu. O que você poderia dar para elas de insight? Não façam isso ou façam isso. Olha, eu falo que a melhor coisa que eu fiz na minha jornada foi ter pessoas ao meu lado que me orientassem. Ai, Mayra, você está falando isso porque você é mentora. Não estou falando isso. Eu sim hoje eu tenho 2 mentores, que é a Brisa e o Rodrigo. Mas na época eu tive a Brisa, que está comigo lá atrás, eu brinco quando tudo era mato. Mas tenha pessoas que possam te orientar. E é a frase que eu uso na minha mentoria. E é de fato, de coração, que eu falo isso para vocês. Esse percurso que vocês vão percorrer, tem pessoas que estão há mais tempo nesse caminho, falam, nossa, mas eu tô há 10 anos e parece que não tá sendo fácil. Vocês, com essas pessoas do lado, não tô dizendo que o caminho vai ser fácil, não. Mas com essas pessoas do seu lado, vai se tornar um caminho mais leve para você chegar no objetivo que você deseja. É isso que eu tenho para falar. Depois dessa, a gente pode ir embora. Tchau. Rainha, deixa pra gente aí o seu Instagram, onde que as meninas te acham. Olha, eu vou deixar o primeiro, Sats _estética. Lá a gente ajuda todas as mulheres a elevar a sua autoestima através da estética. Já quero fazer uma visita. Ai, espero todas vocês lá. Amanhã tem um encontro no Dia das Mulheres. E o meu é mairafabiano.mentora. Lá eu ajudo vocês a elevar o seu negócio para o próximo nível. Uau, e da clínica? Da clínica é Sats _estética. Isso aí. Muito obrigada Gina, por estar aqui hoje. eu que agradeço pelo convite. Derramar o seu conhecimento. E eu já quero dizer uma coisa para vocês. Ai, meu Vem Deus. aí. Meu Deus. Novidade. Não podemos falar muitas coisas, mas vem aí. Tô bem. Mayra, muito ansiosa. obrigada Imagina, por esse momento. gente, Deus eu que abençoe a sua agradeço vida, pelo sua convite. jornada. E, é claro, fica aí o convite para você voltar, para nós aí abordarmos outros temas também, porque é uma área que dá para a gente falar sobre muitas coisas. Sim, é um espaço bem amplo. Bem amplo. E a hora que você quiser, é só me ativar que a gente marca de novo aqui um novo encontro. Vamos sim, só marcar. Rainha, esse foi o nosso TPM no ar Mente de Rainha. E vê se você aí, rainha, assista inteirinho esse podcast nosso de hoje e aprenda a precificar de forma correta. Um beijo e até a próxima. Dá um tchauzinho pra lá, tchau.